Olá, eu tenho uma palavra de Deus para você e ela é para agora. Será que seu lar é um lugar onde a tua família se sente à vontade, onde a tua família se sente renovada, onde a tua família sente a presença do nosso Senhor? Meu nome é Janice Leite, nós estamos num projeto maravilhoso, um propósito de Deus de orar 18 dias pela sua família, pela minha família e pelas famílias do Brasil. Estamos em jejum e oração e também resolvemos fazer então um discipulado, né, para poder ensinar algumas coisas às famílias. Falamos sobre como trazer a presença do Senhor Jesus para dentro da nossa casa, as funções do marido, as funções da mulher, como os filhos devem se comportar, falamos sobre o pecado. Falamos sobre perdão, falamos sobre mentira e hoje nós vamos falar sobre oração e santificação do nosso lar. Será que o nosso lar é um lugar onde o Senhor Deus habita? Nosso Paizinho querido está habitando conosco ou será que é um lugar de confusão? Deus não habita no lugar onde há confusão, bagunça, sujeira, Ele não habita. Primeiro eu queria explicar para vocês o que é a oração, porque o objetivo é a gente chegar a pessoas, tanto aquelas que são cristãs, como aquelas que nunca ouviram. Então a gente precisa trazer à luz e nivelar o conhecimento. Então o que é a oração? A oração é o pulmão espiritual da família. Nós estamos falando aqui direcionado à família. A oração é aquilo que dá suporte, que dá ânimo para a família de forma espiritual. A oração é que nos liga ao Pai. Né? Depois que Jesus veio, o véu foi rasgado, agora a gente tem acesso direto com o Pai, é uma comunicação direta com Deus, né? E não tem uma fórmula mágica, é Senhor, me ajuda, Paizinho querido. Eu o tempo todo a gente fala em espírito de oração. O que é isso? É estar conectado e também estar vigilante para não estar desconectado ao Pai. Então, às vezes, as coisas que a gente fala, faz, desconecta o nosso Senhor da gente, né? Ele não fica onde está bagunça, confusão, palavrões, ele não fica nesse lugar. Então, a gente tem que estar sempre vigilante se nós não estamos nos inserindo num lugar onde está separando a gente da presença de Deus. Então, a oração é uma comunicação direta. Pai amado, Pai querido, estou diante de Ti, reconheço que eu preciso do Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta como que eu devo fazer assim com meu filho, me orienta o que eu devo fazer, né, para o meu esposo, me orienta para o meu trabalho, Senhor querido, preciso de uma resposta, Pai querido, eu preciso de uma, né, estou aqui obrigado pelo dia, obrigado por eu ter acordado, obrigado mais por mais uma oportunidade perante a minha família, obrigado pela minha família. Isso é oração, é conversar com o Pai, e não tem fórmula mágica. E essa oração, e a gente vai estar falando agora de uma oração em família, né? Então, a oração em família é um pulmão espiritual, é o momento que a família abre o coração diante do Pai. A oração é depender de Deus, né? No todo, a oração é dizer que eu sou dependente do meu Senhor. Reconhecer que sem Ele eu não posso caminhar. Então, é esse lugar de ser filhinho, querido, amado, desse Deus, é o lugar da oração da família. A oração gera unidade, né? Porque abre os corações, tira um pouco das traves que ficam criando, né, separações, abre os corações, libera proteção, porque o inimigo de verdade tem medo, ele teme as famílias que oram juntas e cria uma atmosfera de paz, porque você começa a falar de Deus e não de coisas que se afastam a Deus. Isso traz paz. Então, como resultado, é paz, né? Porque nesse lugar é um lar, onde é uma morada onde Deus reina, né? E santificação. Então, o nosso tema hoje é a oração e a santificação do lar. Janice, não é a mesma coisa? Não. A oração é a minha palavra, o meu canal direto com Deus. E a santificação é separar a minha casa para Deus. Por exemplo, se na minha casa as músicas que eu escuto são funk ou aquele sertanejo lá, aquela coisa lá que fala muito em destruição de lares, porque ele me trocou por outro, que não sei o quê. Você acha que Deus vai estar junto? Você acha que Deus vai estar ali assim com você, assim, na sofrência? Vai estar? Não vai estar. Deus não está nesse lugar. Então, nós precisamos santificar a nossa casa. Então, santificar é fechar a nossa casa para coisas, para armadilhas espirituais do inimigo. Gente, só tem duas forças, ou bem ou mal, luz ou trevas, ou Deus ou Satanás. Podemos falar assim, para a gente poder entender? Então, quando eu fecho a minha casa para Deus, eu coloco Deus e eu começo a santificar a minha casa, eu vou expulsando o que é sujeira, eu vou tirando. Não é um botão. Agora eu aceitei Jesus, sou cristã,
virei um botão, mudou tudo. Não, gente, é um processo, tu vai tirando a água. Olha só, eu gosto desse exemplo, já dei vários outros vídeos, mas não tem exemplo mais claro, ó. Vou deixar aqui, ó, tá vendo? O chazinho vermelho que eu tô tomando, frutas vermelhas. Se eu começar a colocar água nesse chá, a cor vermelha vai saindo, a água vai entrando e vai ficar translúcido. Vai chegar o momento... Deixa eu ver aqui uma folha branca pra gente. Nossa, não tem mais nenhuma folha branca aqui. Deixa eu ver uma folha branca para vocês verem. Olha a cor que é esse chá. Ele é vermelho. Se eu colocar, ó, bem vermelho. Se eu colocar água, vai chegar uma hora que tudo que é vermelho sai, vai ficar só translúcido, não vai ficar? Então é assim na nossa casa. Nós vamos ter que trocar os péssimos hábitos que adquirimos nesse mundo que não é de Deus e colocarmos coisas de Deus para que a gente possa trazer a presença. Então isso é santificação, santificar o lar. A santificação, ela gera proteção, porque quem vai estar dentro da minha casa não é o inimigo, é Deus. Então Deus vai proteger e vai criar uma, paz, um ambiente de adoração, pureza, cobertura positiva, é isso. Então santificar é separar, santificar é tirar o que não presta, colocar o que presta e continuar nesse caminho. Então isso é santificar. Então nosso tema é orar e santificar pelas famílias, tema de hoje. Então vamos lá. A oração gera unidade, né? Então assim, orar em família gera unidade. O que é unidade? É você dar a mãozinha para sua família, para sua... Gente, a gente já falou dos casais em concordância, 2 programas atrás, 2 gravações atrás. A oração em concordância muito pode, quando 2 ou mais falarem do meu nome, ali eu estou, né? Não é assim a palavra de Deus? E ainda tem outra passagem que fala, quando o casal anda em concordância, não está mais aqui, eu acho. Quando o casal anda em concordância, tem uma passagem que fala... se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 9. Então tem uma passagem específica. Então se vocês começam a orar na casa por concordância, por proteção, orar para que os filhos sejam guardados no Senhor, isso vai fazer com que proteja, vai ter proteção. Sabe por que eu comecei a estudar sobre isso? Agora eu vou dar um pequeno testemunho meu. Quando a Sofia começou ali a ficar na pré-adolescência, 9, 10 anos, eu tive um jantar com uma amiga minha e ela tem uma filha mais velha. E um dia ela disse assim, porque a minha filha chegou de tal lugar e estava cheia de paranho nas costas. Sabe o que é paranho? É telha de aranha. Eu já sei até onde ela foi, ela estava namorando atrás da igreja. Aí ela virou para minha filha e disse assim, você também tem que namorar bastante. Aquilo me chocou, aquilo me deixou em pânico, porque eu disse, não é isso que ela vai fazer, eu não estou aqui educando uma filha para ir para trás de uma igreja e ficar de rala e rola atrás de uma igreja, não. E aí eu pensei, mas o que eu tenho que fazer? Então, qual é o caminho? Se eu não quero aquilo, qual é o caminho? E aquilo começou a me desesperar e foi por isso que eu comecei a entender e a ler e estudar a palavra do meu Senhor, para eu poder ensinar para minha filha princípios. Porque ensina, desde novo os seus filhos, ela na verdade começou com 10 anos, o caminho que ela deve andar e quando for mais velha ela não se perderá. Eu não quero que a minha filha passe por um monte de gente para depois achar seu marido. Eu quero que ela entenda a palavra do Senhor. Às vezes, as pessoas vão escutar o que eu estou falando e dizer, meu Deus, que mulher louca. E tudo bem se tu falar isso, porque eu já falei isso. Eu tinha uma amiga que era crente, pensa numa crente. Ela dizia, minha filha vai casar... pura, vai casar pura no altar. E eu pensava, meu Deus, que mulher louca, onde é que ela anda, onde que ela acha que está? E hoje sou eu que estou dizendo, e você que está rindo aí, é para ti, você vai dizer isso também. Tem uma filha pequena aí, eu profetizo que tu vai entender tanto do que eu estou falando, que você vai desejar que a tua filha ande nesse caminho em nome do Senhor Jesus. E não é uma praga, é uma profecia do bem, porque se ela aprender a ver o que é ruim, o que é bom, o que ela vai escolher vai ser sempre bom. E é sobre isso. É sobre a gente encaminhar a nossa família da melhor forma, porque eles escolham o que é bom. Hoje o vídeo vai ser longo, porque nós temos muitas coisas para falar sobre santificação. E foi por isso que eu comecei a estudar a palavra do meu Senhor. Hoje a Sofia está dentro da igreja, hoje a Sofia conhece. Se ela fizer as escolhas ruins,
eu passei a coisa boa para ela, entende? Que a minha parte eu fiz e vou continuar fazendo até o momento que ela fazer as escolhas dela. E vou acolher, inclusive, nas escolhas, mas ela precisa saber que tudo aquilo que faz gera um efeito. E qual é o efeito que ela quer? Então, ela conhece, ela lê a Bíblia, ela faz devocional. De manhã ela faz devocional dela, ela está lendo o Novo Testamento, eu estou lendo o Antigo. Eu não li toda a Bíblia, eu estou fazendo isso agora. Eu não consigo fazer uma leitura rasa, eu sempre estou estudando, então eu pego um pedacinho e vou estudando, demora bastante. E aí nós sentamos para fazer um lanche, adivinha o que a gente conversa? A gente conversa, filha, como é que foi a aula, como é que foi isso, como é que foi aquilo? Ai, filha, tu não acredita, eu estou lendo 2 Reis agora, tu não vai acreditar, é uma matança de rei matando rei, Judá do sul, Israel do norte, aquela coisa. E eu fico contando para ela, diz, mãe, não, tu não acredita, e lá em Atos dos Apóstolos. Essa é a conversa que eu tenho com a minha filha. Mas para quê? Porque eu criei uma ambiência e sobre isso, santificação no lar é até que tu vai falar. Eu criei uma ambiência aqui em casa, eu não deixo na nossa casa entrar muito, embora eu sou lagiana, eu gosto da música gaúcha, mais da música sertaneja, gostava demais, escutava tudo que é sertanejo, fui a muitos shows, gostava muito, mas hoje eu entendo que aquilo não cabe mais na Janice que hoje existe. A Janice que teve há um tempo atrás, muitas coisas não cabem mais, porque foi tirando toda a parte escura e foi colocando água limpa e aí foi se renovando pela palavra, fui fazendo outras escolhas. Hoje eu gosto de outras coisas e está tudo bem. Se você ainda não me entende, mas eu gerei uma curiosidade, vai buscar informação. Eu vou fazer 51 anos daqui a uns dias. E até 47 anos eu não conhecia isso que eu estou falando para você. E eu te digo com toda a palavra, diante de Deus, diante dessa luz do sol que ainda está aqui, que se eu conhecesse o que eu conheço hoje, eu teria escolhido coisas distintas demais. Porque no momento que você conhece a verdade, ela te liberta. E as escolhas vão sendo melhores. Tu entende que a tua cabeça sobe um nível? E aí você não aceita mais? Eu falei outro dia, Deus tem um banquete pra gente. A gente acaba se achando que aquele miojinho que está na nossa frente é o banquete, porque a gente não sabe o que é bom e ruim. Então, é sobre isso, é sobre a gente entender e ter essa visão mais aberta. Mas como é que eu vou ter se eu não conheço nada? Se eu estou carente de amor, se eu estou sozinha, se eu sou uma mãe separada, se eu estou, eu não conheço, e aí qualquer coisa me serve, Se aquele não sabe para onde quer ir, qualquer caminho lhe serve, não é esse? Então, quando a gente está nesse momento, às vezes até aquilo que parece bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, terninho, bonitinho, é outra coisa, tem que entender. Olha, Deus vai mostrando, Eu falo para os meninos, para os adolescentes lá da classe Samuel, que é quando eu dou aula na escola bíblica, eu digo para eles assim, os meninos têm que olhar como que a mulher se comporta, se a menina está se comportando como uma mulher virtuosa já, e as mulheres têm que começar a olhar se o menino trata bem a mãe, se ele é um menino responsável, se ele não está aberto a isso. Pode ser que ele venha a despertar, mas pode ser que não, porque a gente conhece meninos de 50 anos, 55 anos, que não saíram de dentro da casa da mãe ainda. Já vivem uma vida aí fora, mas tem comportamentos não de homem, não de esteio da casa, tem comportamento de guri novo, de menino. Por quê? Porque não aprendeu. Mães, vocês têm que ensinar essas crianças. Quem tem menino tem a responsabilidade de ensinar isso. Quem tem menina tem a responsabilidade de ensinar que ela seja... Gente, eu já falei em outros vídeos que a mulher é submissa ao homem porque ela é mais frágil, mas ela não é que ela é... Olha, eu sou uma mulher que eu aprendi, sou filha da Dona Maria. Outro dia eu vou fazer um programa só sobre ser filha da Dona Maria. A Dona Maria era um pereirão e eu sou igual a ela. Eu faço o que tiver que fazer. Agora eu tenho que trocar uma peça debaixo do motor da piscina. Já olhei, vou trocar e tá tudo bem. Mas não é uma coisa que eu gosto, porque cada um tem que fazer uma coisa. Mulheres têm que fazer coisas de mulheres e homens têm que fazer coisas de homens. Hoje eu não tenho um homem dentro de casa, mas eu sei que Deus vai prover alguém para andar de ombro a ombro que entenda a função dele dentro da casa. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Estou profetizando que não deve ser longo, não deve demorar muito, inclusive, porque hoje Deus já me abriu os olhos para que eu enxergasse. Então,
Hoje eu faço muitas coisas, mas eu não sou uma mulher frágil, mas eu preciso saber aonde que é o meu limite dentro da casa. Eu não sou nada frágil, mas quando eu tiver meu varão valoroso, eu tenho que saber qual é o limite, o que ele tem que fazer e o meu limite. Eu tenho que deixar o homem ser homem. O problema é que as mulheres querem ser o homem também da casa e aí não dá certo. Porque aí os homens que já não têm muita segurança voltam para o colo da mamãe e aí você vai ter que criar mais um filho. E muitas vezes quem faz isso tudo na nossa vida é a gente próprio, que a gente não dá esse tempo. Meu Deus, falei outra coisa que não tinha nada a ver. Então vamos lá. A oração gera unidade e a santificação fecha as brechas. A gente está falando em oração e santificação do lar. Então, uma família sem oração é uma família sem fôlego. Um lar sem santificação, tá, Janice, então você precisa me trazer a luz, que eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou santificar? Vou benzer minha casa? Mais ou menos isso, como diz os católicos. Não é bem assim, mas é quase assim. Não está tão longe, olha só. Então, a oração Como é que faz a oração? A oração não é você se emocionar, a oração é você pedir intencionalmente ao Deus, né? Não é só emocionar, e muitas vezes a gente se emociona, mas você tem que pedir direcionado a Deus com constância. Por exemplo, ter hábitos aqui em casa, antes de almoçar, aqui em casa é onde estivermos. Todas as vezes que a gente vai comer, a gente ora antes. Todas, pode ser no shopping, pode ser eu e Sofia pegamos a nossa mão, oramos. Ai, você não tem vergonha? Claro que não. Eu não tenho vergonha de nada. Vou ter vergonha de falar com Deus, com meu pai? Não. Então, nós conversamos e a Sofia também não tem vergonha, glória a Deus, que ela entendeu. Então, a gente sempre ora. A gente sempre ora quando sai viajar, quando eu entro no carro para levar a Sofia no colégio, sempre faço uma pequena oração. Eu vou passar algumas coisas para vocês de forma prática. O que é santificar? Orar é você estar conectado com o Pai o tempo todo, e santificar é você tirar algumas coisas. Os filhos aprendem muito a orar observando. Por exemplo, a Sofia, quando ela vai orar, ela fala muitas palavras que eu falo, eu acho tão lindo, gente, eu me emociono com isso. Porque aí eu vejo que a minha sementinha realmente está frutificando. Então, eu falo algumas coisas e ela fala exatamente as mesmas palavras. Por quê? Porque ela escuta. Então, nós pais precisamos falar alto para poder os filhos escutarem, para poderem sentir a oração. E hoje ela já faz orações lindas, às vezes até mais bonito que a minha. Então, famílias que oram junto também vencem junto. A oração quebra muros e aproxima o coração, né? Isso é algo que nós temos que fazer mais que em casa, de orar mais junto, assim, na rotina mesmo. Além da mesa, antes de dormir, a gente não faz. A gente fazia antes isso, quando ela era menor. Agora a gente já não faz mais tão isso. Mas eu achei, depois desse estudo, porque eu estou aqui aprendendo com vocês, eu vou voltar. Tem coisas que a gente tem que não pode parar, tem que ser um ciclo, né? E agora vamos falar um pouquinho de consagrar nosso ambiente ao Senhor. Janice, o que você falou? Porque você falou em oração, entendi que eu tenho que me conectar com Deus, mas agora consagrar o ambiente, como é que é isso? Primeiro, tudo que entra dentro da nossa alma, entra pelos nossos instintos, pelo nosso ouvido, pelos nossos olhos, tato, pelos instintos, né? Então, a gente precisa limpar a nossa casa e limpar aquilo que entra dentro da gente. Nós também somos casa, nós somos casas do Espírito Santo e a nossa casa é onde a gente habita, é a casa maior. Nós precisamos transformar a casa, que é um telhado com mobília, em um lar, que é onde as pessoas se sintam melhor, mas numa coisa ainda melhor, uma morada. Uma morada é mais completa ainda, é onde tem a família que se sente bem lá dentro, se fortifica, mas que Deus também habita. Morada de Deus. Nós precisamos transformar esse telhado numa morada de Deus. Para isso a gente precisa tirar todas as coisas ruins lá de dentro. Então, como que você faz para consagrar? Eu faço muito isso. Eu já ensinei muito e dá muito certo. Eu estou limpando a casa, varrendo. Senhor, assim como eu tiro a sujeira dessa casa, eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito imundo, toda a contaminação espiritual, tudo que esteja aqui que não vem do Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa casa seja um lar cheio da sua presença, seja iluminado, que sai pelas janelas luz da sua presença, que as pessoas quando cheguem aqui sintam a sua presença e acontece. As pessoas chegam aqui, meu Deus, tão gostoso tua casa. Ai, parece ter uma coisa tão boa. Sim, a presença do meu Senhor, estou sempre fazendo isso. Quando você vai na casa também, eu fiz uma coisa há um tempo atrás,
aqui em casa e eu era bem recente cristã, assim, eu quase não conhecia nada da palavra do Senhor. Isso teve uma pessoa que me ajudou. Eu comecei a tirar coisas aqui de casa, eu comecei a orar aqui dentro e disse, Senhor, me abre a visão para que eu tire tudo dessa casa que não veio do Senhor, que foi consagrado a outros deuses. Gente, até um quadro. Aí eu tinha uma churrasqueira que antes era aberta, essa aqui que tá aqui, ó. Tá ali, ó, churrasqueira, ó, a estrutura de luz ali. A churrasqueira, eu coloquei fogo em tudo. Eu achei por bem colocar fogo. As coisas que eu coloquei fogo não pegavam fogo. O quadro, eu tenho vídeo disso, é algo bizarro, assim. O quadro, eu coloquei fogo, eu coloquei dentro do fogo um quadro. Madeira, tela, ele não pegou fogo. Quando ele pegou fogo azul. De arrepiar, assim, coisa estranha. E eu fui orando em casa, fui pedindo, Senhor, me dá discernimento, para que eu tire tudo aquilo que não é do Senhor. Tudo aquilo que está abrindo um portal, uma porta, uma brecha para o cristão, que ele gosta de falar de brecha, para que entre outros espíritos dentro da minha casa. Eu e minha casa, lá em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então me ajuda, Pai. Naquele tempo eu tinha uma pessoa que me ajudou a orar. E ela tinha ela tinha uma experiência muito maior, e até eu te indico que você faça isso com outra pessoa, mas Deus vai te mostrar. Eu tirei coisas dessa casa, eu achei coisas. Um exemplo, agora não vou falar desse exemplo. Não vou falar. Eu tinha um rosário, olha só, eu tinha no meu corredor de entrada para o meu quarto. Quantas vezes eu passo ali? Sei lá, N vezes durante o dia. Entrada do meu quarto, eu passo muitas vezes. Eu fazia artesanato, daí tinha um mobile que a gente chama, que eram 3 onças, assim, oncinhas que eu comprei num evento de patchwork e tudo bem. Todos os dias eu pegava aquele spray de cheirinho e passava nas oncinhas para ficar cheiroso o corredor. E eu nunca tinha visto que atrás daquelas oncinhas tinha um rosário preto, todo preto, assim, preto. Eu nunca tinha visto. É como se tivesse uma folha cobrindo aquilo. E quando eu comecei a orar, quando eu olhei aquilo, eu cheguei a me assustar, porque não era de Deus o que estava ali. Entende? Outras coisas eu achei na minha casa. Eu não vou falar mais sobre isso, porque isso vai trazer muita gente não vai gostar de ouvir. Mas eu comecei a fazer uma limpeza, eu tirei muitas coisas, inclusive o brinquedo da Sofia, brinquedo da Hannah, que é a nossa cachorra, e tudo eles tinham uma procedência única. Então foi assim, algo que impactou muito. Eu tinha uma pitanga na minha sacada. A pitanga ela estava enorme, assim, tomava quase toda a sacada. Aí metade dela daqui para cá ela secou e metade daqui para cá ela estava verde, como se tivesse partido no meio e secou ali. Incrível, secou, ficou sem folha. E daqui para cá, eu digo, meu Deus, o que deu essa planta, né? E eu tinha umas coisas que eu guardava do restaurante que eu tinha ali do lado, e a pessoa que veio orar, ela disse, nossa, meu Deus, tinha um demônio sentado na tua sacada, de frente para o lado da pitanga que estava morta. Então, assim, tem gente que não acredita. Você acreditar ou não acreditar não muda o que existe, né? Talvez você precisa entender mais um pouco. E por que eu estou dando esses exemplos tão íntimos da minha casa, de uma situação? Eu fiquei muito assustada, porque eu tinha acabado de me converter, assim, acabado de começar a entender, eu queria entender, eu tinha fome de entender. Então aconteceram muitas coisas aqui dentro de casa e eu fui limpando essa casa. E é isso que você tem que fazer. Quando você for tomar banho, Senhor, assim do jeito que eu estou tirando esse suor, Senhor, tira também o cansaço, tira da minha mente todas as emoções negativas, toda a mentira, todo orgulho, Senhor. Tira tudo aquilo que me afasta do Senhor. Já faz uma limpeza no teu corpo, né? Tá vestindo a roupa, Senhor, assim como eu visto essa roupa, eu me revisto das tuas... Ai, eu adoro essa. Eu me revisto com a sua armadura, com o seu cinto da verdade, com o couraço da justiça, o sapato do evangelho da paz. Isso tudo está lá em Efésios 6. Fala das armaduras do Senhor, né?
O escudo da fé é o capacete da salvação e a espada do Espírito, e me cubro com a sua proteção. Eu vou criando hábitos de falar, né? Às vezes eu estou preparando a comida, Senhor, né? Obrigado, Senhor, pelo esse alimento, que, né, assim como eu estou temperando esse prato, o Senhor tempere a nossa vida também com as suas palavras, Senhor, que a gente tenha mais vontade de ter a sua palavra, mais fome da sua palavra e seja da sua palavra do que dessa comida, gente. Eu estou abençoando essa comida em nome de Jesus, né? Às vezes, quando eu compro comida, nem todas as vezes, mas eu acho que eu aconselho que seja feita todas as vezes. Senhor, purifica essa comida com o seu fogo purificador. Porque tu não sabe a intenção da pessoa que fez a comida também, tá? Ai, Janice, que excesso. Tá bom, essa parte você pula se tu achar que é excesso. Mas assim, Senhor, purifica essa comida, que a pessoa, abençoa as mãos dessa pessoa, abençoa a vida dela, já abençoou a pessoa que está lá. A gente faz, eu e Sofia, né? Outro dia, gente, eu comprei uma paçoquinha, eu fiquei 10 dias mal, eu comi aquela paçoca. Aquela paçoca não era só uma paçoca, não foi a paçoca que me fez mal. Eu adoro amendoim, eu como muito amendoim, então não é a paçoca. Então tem coisas que foram, e eu fiz ainda com toda a sabedoria que eu já estou adquirindo, eu ainda fiz isso de comer a paçoca e não orar. E eu sei que aquela pessoa que vendeu a paçoca tem uma luta incrível, drogas, com sexo, tá toda contaminada. E eu peguei aquela paçoca para ajudar e no fim eu comi, comprei 5, 6 paçocas, comi aquelas paçocas e passei muito mal. Eu fiquei 10 dias muito mal, orando, Senhor, me desculpa porque eu não vigiei, né? É isso, eu saí de casa, abençoa, né? Senhor, me abençoa. Abençoa minha saída, eu tenho feito muito isso com o carro agora. E às vezes a gente tem que entender esses sinais. Senhor, abençoa meu carro, abençoa na ida, na volta, coloca os teus anjos em volta, Senhor, que nada me aconteça. Abençoa também quem está nessas estradas. Cuida, Senhor, cuida dos seus filhos em nome de Jesus, né? Então façam isso. Isso é você santificar a tua vida e a tua casa. Amados, o altar da casa é a mesa. Altar da família é a mesa, altar do casal é a cama. Na cama não deve ter brigas, na mesa também não deve ter brigas. É onde o nosso Senhor está. Amanhã a gente vai falar do poder da mesa, nós vamos falar da mesa. Ai, é lindo. Não, depois de amanhã, não sei, daqui a duas gravações eu acho. O poder da mesa. Eu fiz isso aqui em casa, deu muito certo. Então, a experiência da mesa se chama, que já está comprovado cientificamente que a mesa realmente ou traz ou tira de perto, né? Vamos orar? Meu Deus, ficou muito longo. Ô Senhor, ô Pai querido, Senhor Deus, hoje nós consagramos a Ti, Senhor, o nosso lar, o meu lar e o lar de você que está aqui ouvindo, Senhor. Que cada quarto, que cada parede, que cada ambiente, que cada porta, Senhor, seja guardado pelos Seus anjos, sejam cheios da Sua presença, Senhor. Dá-nos disciplina e constância para a gente ficar em oração, para a gente fechar as portas, né, que a gente está deixando aberta para o inimigo. Senhor, tira da gente essa vontade de ficar escutando música que não nos agrega a nada, tira da gente essa vontade de ficar falando palavrão, tira da gente a vontade, Senhor, de fazer coisas que nos afastam do Senhor, Pai. Pai, a nossa casa, a gente quer que a nossa casa seja um altar vivo para o Seu nome. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Eu vou colocar as orações, eu tenho várias orações, vou colocar embaixo aqui, para você aprender a fazer oração em casa. Eu tenho oração de acordar, oração aos filhos. Quando eu deixo Sofia no colégio, a mãe te abençoe em nome de Jesus, rapidão, oração antes da refeição, oração, várias orações. Mas agora a gente vai orar pelas famílias do Brasil, que é o nosso projeto, não é mesmo? Senhor querido, Pai amado, nós levantamos agora um clamor, Senhor, pelas famílias do Brasil, que a oração e a santificação volte a ser ao centro dos seus lares, Senhor. Pai, mexe onde tiver que mexer, tira aquilo que tem que tirar, Senhor, mostra para cada um, mostra aquilo que precisa ser mexido, precisa ser tirado, mesmo que doa, Senhor. Que a oração e a santificação volte a ser o centro desses lares, Pai. Que os pais e as mães ensinem seus filhos a falar contigo e consagrar a cada ambiente. Senhor, que surja uma geração que não negocia a prática da oração, não negocia a pureza do seu lar e a pureza dos seus corpos, Pai. Eu lhe peço, levanta essa geração que vai entender que a sua palavra fala e que muito mais temos para ganhar estando no Senhor do que estando na confusão desse mundo, Pai. Eu lhe peço isso, Senhor, abençoa cada um, abençoa a família de cada um que está lendo, está escutando, em nome de Jesus, amém.
Nós vamos falar no próximo vídeo sobre as 5 linguagens do amor. É importantíssimo também. Gente, é uma construção, tá bom? Que Deus abençoe demais vocês. A família, gente, vamos deixar uma frase: família de joelho e lar consagrado é uma forma de a gente blindar a nossa casa contra as trevas. Faça isso na sua casa, vai ver a diferença que vai acontecer, amém?